Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical na lição 2, que fala João Batista, o precursor. Então, antes de nós darmos início à nossa oração, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Agora nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo o que fazemos que não te agrada. Que o Senhor venha nos abençoar neste momento, dando sabedoria, discernimento, e que o seu Espírito Santo, Senhor, possa nos orientar, fazer-nos compreender, Senhor, tudo aquilo que nós vamos estudar, Pai. Que seja abençoado o nosso estudo e assim possamos ser edificados pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo e nos abençoe neste momento. É que eu te peço, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos dar início agora na lição 2, como eu já falei, João Batista, o precursor. Aí tem lá em Marcos 1,15, que fala o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é lá em Marcos 1,15. Aí temos esse objetivo da lição. Qual é o objetivo da lição? Demonstrar a importância de João Batista na função de preparar o caminho para o ministério do Senhor Jesus. E tem outro objetivo, que são dois. O segundo é explicar a importância da pregação por parte da igreja na mensagem de arrependimento para a salvação. Nós temos aí a leitura diária. Na segunda-feira é Lucas 1:5-25. Vamos ler lá Lucas 1:5-25. Então vamos lá. Lucas 1:5-25, que diz o seguinte. Bom, como nós temos tempo, a revista é curta, nós podemos ler tudo isso aqui. Então vamos lá. Capítulo 1 de Lucas, né? Versículo 5. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, na horte de Abias. Sua mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel. Era um homem justo perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdote diante de Deus na horte de seu turno. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheia do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel segundo ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, e que assisto diante de Deus.
fui enviado para falar e dar-te esta alegria novas. E agora ficará mudo e não poderá falar até o dia que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, e seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e maravilhavam de ser tantos os se temorasse no tempo. Saindo ele, não lhe podia falar, então entenderam que tinha visto uma visão no templo. Falava-lhes por sinais e ficou mudo. Terminando os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concedeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que se dignou retirar o meu próprio perante os homens. Então, assim foi a questão de Isabel gerar João Batista. E temos aí na terça-feira Lucas 3:2. Vamos lá ler Lucas 3:2, que diz o seguinte: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio ao deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Quer dizer, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Já na quarta-feira, Lucas 5:32. Vamos partir para Lucas 5:32, que fala que Jesus diz: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento, que justamente João pregava o arrependimento. Já na quinta-feira nós temos Romanos 2:4. Vamos lá ler Romanos 2:4. Vamos lá, estamos em Atos. Romanos 2:4, que diz: ou te expressa tuas riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando a bondade de Deus que te leve ao arrependimento. Ele está perguntando: ou te expressa tuas riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leve ao arrependimento. Já na sexta-feira temos Mateus 11:1-15. Então vamos lá para Mateus 11:1-15. Mateus 11:1-15. Então vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 5. Jesus e João Batista. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar a pregar na cidade deles. João, ouvindo no cárcere falar dos efeitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e perguntou-lhes: se tu é aqueles que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide, anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e os pobres e anunciando o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandaliza por minha causa. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João: a palavra de Jesus, que foste ver no deserto? Perguntou: um caniço agitado pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Ou de trás ricamente estão nos palácios dos reis? Mas estão, que foste ver? Um profeta? Sim, foste rico que é muito mais que um profeta. João é aquele que está escrito: diante da tua face enviou o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista e até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele, pois todos os profetas e leis profetizaram até João. E que disserte, dá crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Isso é as palavras
de Jesus. Já no sábado, temos Marcos 6, 14 a 29. Então, agora a gente vai para Marcos 6, 14 a 29, que a gente vai ver justamente a morte de João Batista. Ouvindo isto, o rei Herodes, pois o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso está maravilhas se operam nele. Outros diziam: Elias, disse outros, é um profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João, a quem mandei decolar e que ressurgiu. Pois o próprio Herodes mandara prender a João, encerrá-lo no cárcere, por causa de Herodias, com quem ele havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Pois João dizia a Herodes: Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Deste modo que Herodes odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que o homem justo e santo, e guardava com segurança e fazia muitas coisas, entendendo de boa vontade, e ouvia. Finalmente, chegando uma ocasião favorável, e que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete, e os seus crentes aos oficiais militares e os principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou Herodes, e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: Pede o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe: Tudo que me pedires, eu darei, até metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Esta respondeu: A cabeça de João Batista. Enquanto apressadamente pediu ao rei: Quero que imediatamente me deis um prato a cabeça de João Batista. Então, essa filha de Herodias, que era mulher de Herodes, mas no qual era cunhada dele também, né, de Herodes, porque ela era esposa do seu irmão. Então, ela pediu que a filha pedisse a cabeça de João Batista, e assim ele foi decolado. Mas agora nós vamos ver aqui em Isaías, lá em Isaías, no 40, versículo 3, que fala o seguinte: Vós dos que clamam no deserto, preparei o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda do nosso Deus. Quer dizer, isso foi uma profecia lá no Antigo Testamento de Isaías, que profetizou que João Batista seria o precursor, entendeu, de Jesus. Ele que prepararia o caminho para Jesus vir e se apresentar como Filho de Deus. E mesmo assim os judeus não acreditaram, não aceitaram ele como Messias. Mas vamos dar continuidade. Então nossa revista tem a introdução. Aí diz: As vozes dos profetas do Antigo Testamento já estavam caladas há algum tempo. Contudo, em meio ao aparente silêncio, levantou-se uma voz. E ainda que pregasse no deserto, João Batista fez ouvir com o verdadeiro resgatador da tradição profética da religião judaica. Contudo, ele agiu de forma diferente dos profetas do Antigo Testamento, no que não pudesse ver o Messias por ele profetizado. João veio no período imediatamente anterior ao início do ministério público de Jesus para preparar o caminho do Senhor por meio de sua mensagem e comportamento. Aí temos aí no número 1 que fala a preparação do caminho, quer dizer, foi lá aquela preparação já que foi profetizado por Isaías. Quando o Novo Testamento foi escrito, tornou-se a prática comum o hábito de usar texto do Antigo Testamento. Aplica-se à realidade da vida de Jesus e dos que estavam relacionados com ele. Usando esse recurso, o evangelista Marcos é enfático ao explicar o texto de Isaías 40, versículo 3. Ao profeta João Batista: O primeiro de Jesus, o filho de Isabel e Zacarias, foi o último representante na atividade profética, na velha aliança,
mas o precursor da nova, considerado por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher, mas o menor do reino dos céus, conforme Mateus 11, versículo 11. À luz do texto de Isaías, João Batista foi o responsável para anteceder Jesus. Ele é o que vem à frente do Messias, preparando o caminho. Ele é a voz que clama no deserto, profetizando que as veredas seriam endireitadas, os vales seriam aplainados e os outeiros abatidos, refletindo o ideal de uma sociedade justa e equilibrada, conforme Mateus 44. Os poderosos cairiam e os pequeninos ascenderiam. 1 Samuel 2, versículo 8 e Tiago 4, versículo 6. Sob esse enfoque, João Batista foi autêntica voz profética, considerando assim a entender a legitimidade da atividade profética do Antigo Testamento. A atividade esta não somente marcada por previsões ou êxtase, como se imagina muitas vezes, mas voltava para a denúncia do pecado e a conclamação ao retorno da lei de Deus. Não tenhamos dúvida que nossa função hoje, como Igreja do Senhor Jesus, também deve ser profética, conforme Oséias 14, versículo 1 e Joel 2, versículo 12 e 13. Inclui-se aí a voz que clama, que denuncia, que chama ao arrependimento e que precede a segunda vinda do Senhor Jesus, conforme 2 Pedro 3, versículo 9 e 10. Aliás, tá certo. 2 Pedro 3, 9 e 10. Aí temos o número 2. A mensagem e os seus resultados. O lugar da pregação de João Batista não era muito habitual, principalmente por ser tratado de um filho de sacerdote. Contudo, é preciso entender que a classe sacerdotal estava corrompida. E como os sacerdotes não estavam exercendo com lisura as suas funções, Deus levantou um profeta, e assim a palavra foi programada à margem da religião institucional. No meio do deserto, surgiu a pregação do profeta, Lucas 3, versículo 2. Não é sem motivo que João Batista foi comparado a Elias. Além das roupas usadas, outras características foram anotadas, conforme 2 Reis 1, versículos 7 e 8. Nos tempos de Elias, houve predomínio da figura de Jezabel no reino de Israel. Contudo, o culto a Javé foram substituídos pelo culto a Baal. Os profetas de Javé foram deixados de lado, dando lugar aos profetas de Baal. Assim, Elias tornou-se um profeta à margem da religião oficial, confrontando os profetas do culto, que é conforme 1 Reis 18, versículo 1 ao 46. Neste sentido, João Batista é uma reedição que foi e fez o profeta veterotestamentário. Mais importante é que o lugar onde a pregação foi exercida e o conteúdo dela, Jesus pregou nas casas, nos barcos, nas cidades, nas praias, conforme Marcos 2, versículo 2 e Lucas 5, versículo 3. Paulo fazia suas pregações no Areópago, Atos 17, versículo 19. Na escola de Tirano, conforme Atos 19, versículo 9, ou nas praças e sinagogas, conforme Atos 17, versículo 17. Locais adequados para a exposição da palavra. O grande pregador metodista John Wesley dizia que sua paróquia era o mundo. João Batista fez do deserto a sua congregação. Os conteúdos proferidos por este grande homem de Deus superam a provável importância dos lugares onde pregava. Assim, o conteúdo de João incluía arrependimento, perdão dos pecados e batismo. Se prestarmos atenção à mensagem do profeta, veremos que a necessidade de arrependimento era elemento fundamental. Para que haja perdão, é preciso arrependimento, sem dúvida. Atos 2, versículo 38. Não se trata, no entanto, de simples pesar ou tristeza pelos pecados cometidos,
nem tampouco te remorses diante das consequências deste pecado, mas, conforme diz a Escritura, uma tristeza segundo Deus, conforme 2 Coríntios 7, versículo 10. Como resultado natural do arrependimento, segue-se o batismo. Esta prática, posteriormente, discutia com mais profundidade nas cartas paulinas, conforme Romanos 6, versículo 4, constituindo-se uma das ordenanças de Jesus, justamente com a ceia do Senhor, conforme Mateus 28, versículo 19. Assim, Marcos assegura que as multidões vinham até João e, confessando seus pecados, arrependendo e sendo batizadas. Número 3. O reconhecimento acerca de Jesus. A descrição que a Bíblia dá sobre João Batista é um tanto exótica. Sua alimentação à base de gafanhoto de mel silvestre e suas roupas de pelo de camelo e cinto de couro revela uma pessoa excêntrica. Mateus 3, versículo 4. Todavia, algo mais importante nos chama a atenção no profeta. O sujeito rude que vivia pelo deserto apregoando uma mensagem dura, colocando o codinome raça de fíbulas em seus ouvintes, enfrentando a ira dos poderosos. Se mostrou humilde. Esta humildade fora revelada quando reconheceu sua função, que era somente preparar o caminho. Assim, João não quis ser mais do que realmente foi. Sua percepção sobre si mesmo e acerca de Jesus revela a humildade singular. João não almejava cargos, títulos ou glórias. Falando sobre Jesus, ele disse, abre aspas, importa que eu cresça e eu diminua. Isso foi palavra de João, conforme João 3, versículo 30. Deste modo, ele reconheceu que Jesus era mais poderoso que ele mesmo, tão poderoso que o profeta não se achava digno de desatar as sandálias dos seus pés, conforme Mateus 3, versículo 11. Diante do exposto, vale refletirmos sobre a nossa postura diante da missão a nós confiada. Qual é a nossa postura diante da grandeza de Jesus? Reconhecemos nossa insignificância diante do poder de Jesus, ou nós achamos tão poderosos ao ponto de tentarmos ofuscar sua obra entre nós? Sua humildade é percebida também no reconhecimento que mais importante que o batismo efetuado por ele era o batismo com fogo de Jesus, que ele batizava com água e Jesus iria batizar com o Espírito Santo. De fato, o batismo com água é importante para a profissão pública de fé. Apenas expressa a realidade espiritual do novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo é o selo e penhor da vida de todo cristão nascido de novo. A tática da confirmação que vivemos numa nova vida em Cristo Jesus, conforme Efésios 1, versículo 13 e 14. Batizado com o Espírito Santo, somos conduzidos à perseverança até que Cristo retorne para nos buscar, conforme 1 Pedro 1, 5. E chegamos aqui, finalmente, à conclusão da revista, que diz: a vida do ministério de João Batista serve como paradigma para a igreja de hoje. Sua postura indica alguém que abraçou a missão e levou diante das tarefas que foi confiada. A maneira como João se portava, explícita, um indivíduo extremamente comprometido com seus princípios e valores. Numa época em que os valores e princípios não eram facilmente substituídos por entretenimentos religiosos. Precisamos mais que nunca aprender com João Batista sobre a vocação profética da igreja. Sua mensagem visava ao arrependimento dos pecados, mas apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. E o que esta vocação possa ser observada em nossa mensagem, de nada adiantará a pregação, se a nossa mensagem for incoerente com as nossas atitudes diante do mundo. Quer dizer, ela será incoerente se a gente pregar o Evangelho, falar de Jesus
e no tal exemplo de pessoas justas e que pessoas que venham a fazer o que é reto diante do Senhor. Então, terminamos essa lição, que é a lição 2. Já vamos na próxima semana para a lição 3, que fala o milagre do servo de Deus. Então, essa seria a lição 3, que seria os milagres do servo de Deus. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa aula e que Deus possa nos abençoar o nosso dia, possa nos dar a paz, a saúde, a tranquilidade, a fé, aumenta a nossa fé, a nossa esperança. É que vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelos estudos da Escola Bíblica Dominical. Obrigado porque a nossa igreja tem a liberdade de te cultuar. Temos a liberdade de nós estudarmos a Tua Palavra. Temos, Senhor, essa liberdade de estarmos falando contigo, clamando a Ti, pedindo nossos perdão pelos nossos pecados, agradecendo também por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado a cada dia, Pai. Nós somos gratos por isso, mas, Senhor, nós precisamos da Tua bênção, por isso continue nos abençoando, nos fortalecendo na fé, na esperança, no amor. Abençoe cada família, cada lar, que possa haver, Senhor, alegria nos corações, possa haver cura, libertação, possa, Senhor, tirar todos aqueles que estão oprimidos, tristes. Senhor, tenha misericórdia, coloque alegria e paz no coração, tira toda a preocupação, tudo aquilo que nos perturba, Senhor, que nos pede de termos uma comunhão contigo, Senhor, uma plena alegria no Espírito Santo, Pai. Ó Deus, abençoe nossas vidas, fortalece cada dia mais, abençoe nosso domingo, os nossos cultos, as nossas igrejas, abençoe nossa semana, que sejamos uma semana abençoada, uma semana frutífera e que possamos cada dia mais sermos edificados pela Tua Palavra, até que nós estarmos na próxima semana, através das redes sociais, nessa Escola Bíblica Dominical online. Muito obrigado por tudo, continue nos abençoando, Pai, é que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Amém.